Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma transmissão da Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga. E você que está conosco, você que já deixou a sua mensagem, o seu recado, muito obrigado. É muito bom ter a sua participação e a sua preciosa atenção. Hoje nós vamos meditar em um livro profético, o livro de um profeta menor, lá em Miqueias, no capítulo de número 4, Miqueias, capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 5. Pode abrir também a sua Bíblia, encontrar esse texto das Sagradas Escrituras que se encontra em Miqueias, capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 5, que nos diz: Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas, quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor, nosso Deus, para todos sempre. Vamos orar, vamos falar com o Senhor? Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra preciosa. Nós agradecemos a Deus por este momento que temos de poder ler a palavra do Senhor e poder, ó Pai, meditar na mesma. Rogamos que o Teu Santo Espírito nos ilumine para compreendermos a Tua vontade, compreendermos o Teu propósito. Toca em nosso coração, ó Senhor, fala conosco neste momento. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Bem, meus queridos, quem não quer um pouco de paz e tranquilidade? É claro que este é o alvo, é o objetivo de muitas pessoas. Conheço muita gente que diz eu não vejo a hora da minha aposentadoria, porque aí eu quero paz e tranquilidade. Outros sempre ficam alimentando o sonho do final de semana. Eu não vejo a hora de chegar sexta-feira ou sábado para não fazer nada, para dormir, para isso, para aquilo. Eu não vejo a hora das férias. Eu não vejo a hora de ter o meu instante de lazer, o meu instante de passeio. Todas essas coisas, elas são boas, aproveitáveis. Devemos aproveitá-la sem dúvida nenhuma. Devemos ter a organização em nossa vida para termos o momento de lazer, o momento de passeio, o dia do descanso. Afinal de contas, isso é até sagrado, né? Deus nos colocou, Deus nos apresentou para nós um dia para descansarmos dos nossos trabalhos e das nossas obras. Quem não quer paz e tranquilidade? Creio que todos nós queremos. No entanto, precisamos lembrar que a paz e a tranquilidade, elas são garantidas somente na presença de Deus. E presença de Deus que eu falo é aqui e agora. Tem muita gente que às vezes pensa, presença de Deus então é só quando morrer. A Bíblia nunca falou isso, que nós estamos na presença dele só quando vamos morrer, só quando partimos deste mundo. A Bíblia nos fala o contrário, que a vida de verdade, há descanso e a paz, porque Jesus veio. Ele nos deu paz, Ele nos dá descanso, Ele nos dá da sua presença. Não adianta corrermos atrás de tantas coisas, de tantas ações, né, para buscar paz e tranquilidade, se Jesus não estiver na sua vida. Não haverá paz, não haverá tranquilidade. É necessário, como sempre temos falado, é necessário alicerçar a nossa vida em esperança em Cristo,
na fé em Jesus e a confiança nos seus planos. E assim nós vamos encontrar paz, tranquilidade e tudo que nós precisamos para seguirmos a nossa vida, para termos aí a bênção do Senhor sobre nós. Eu gostaria de ver com você sobre esse texto de Miqueias. Miqueias foi um profeta que profetizou na época de Isaías. Então estamos falando aí de uma data aproximada de 700 e poucos anos antes de Cristo. Na época em que Miqueias profetizou, o Império Assírio estava assolando muitas nações pequenas. Então, paz e tranquilidade talvez não eram coisas muito percebidas ou apercebidas, talvez almejadas, mas nem tanto podia se desfrutar disso. Porém, a palavra do Senhor veio através de Miqueias, assim como vem também até nós, nos lembrando que paz e tranquilidade não depende se temos guerras em nosso meio, se temos insegurança, se temos palavras de poderosos, de autoridades que não nos dão a confiança, não nos dão aí o sentimento de que tudo vai bem. Paz, tranquilidade vem porque Deus nos garante. E Deus nos garante, vejam só, nos reunindo a Ele, ou nos levando à sua presença. Versículo 1 diz assim: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. É uma palavra aqui messiânica, ou seja, uma palavra que se refere ao Messias. E se estamos lendo aqui no Antigo Testamento, isso significa que num primeiro momento é uma expectativa ainda da vinda do Senhor, da encarnação do Verbo, né, o que a gente chama da primeira vinda de Jesus. Neste momento aqui, o momento imediato, né, o contexto histórico que ainda aconteceria 700 e poucos anos depois dessa fala, seria o nascimento do Senhor Jesus. E isso tem a ver, essa reunião, estar na presença do Senhor, tem a ver com essa vinda, que é a condição de todos os povos, como diz o finalzinho do versículo 1, ir até Deus, ir até Jesus, como hoje, como nós somos aí a nação brasileira, e que dentre muitos dessa nação foram até o Senhor Jesus, assim como outras nações espalhadas pelo mundo, espalhadas aí pela face da terra. Tem a ver então com essa primeira vinda, tem a ver também com a segunda vinda, que aí já tem uma questão do estabelecimento pleno do reino de Deus, quando o Senhor Jesus voltar e estabelecer o juízo final e fazer a separação daqueles que são dele com aqueles que não são. Tem a ver com os dois aspectos. Lembremos, eu creio que já falamos isso de uma outra vez, que as profecias, eles não têm muito compromisso com os detalhes, né? São palavras que se aplicaram a um tempo, mas nem sempre são apresentados os detalhes. Então tem a ver com a primeira vinda, tem a ver com a segunda vinda, e tudo isso nos mostra que tem a ver com a presença de Jesus em nosso meio. Oh, meus queridos, a paz e tranquilidade, porque Jesus veio, estabeleceu o seu reino, estabeleceu a sua igreja, porque Jesus veio e voltará para reunir o seu povo e levar a sua igreja, levar o seu povo com ele. A paz e tranquilidade na presença de Deus, e só na presença de Deus. Mas como que podemos ainda desfrutar dessa paz, dessa tranquilidade? Como que isso ainda é possível? Aprendendo dele. Olhem só o versículo 2. Muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, é na presença de Deus e aprendendo deste Deus, aprendendo do Senhor, que vamos desfrutar paz, vamos desfrutar, assim, tranquilidade. Aí mantemos sempre a esperança, a fé e a confiança nesse Deus. Bem, e como que a gente vai aprender? A gente aprende abrindo a palavra, abrindo a Bíblia,
e ouvindo o que a palavra nos diz. Vejam que as nações aqui estão concluindo que precisam aprender da palavra, que de Sião, ou deste monte, deste local de ajuntamento, é que procede a lei, procede a palavra do Senhor, é deste local. E aí a gente aplica para nós hoje a importância que se tem do ajuntamento do povo de Deus nas igrejas, por exemplo. Por que que existe igreja? Tem muita gente que acha que igreja é algo desnecessário. Infelizmente, a nossa sociedade, ou boa parte da nossa sociedade, vê a igreja como um meio de enganação das pessoas. É claro que, infelizmente, temos aqueles que criam aí os seus núcleos religiosos para enganar ou para atingir objetivos de um ou de outro. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela existe para promover ensino. A igreja existe prioritariamente, ou em primeiro lugar, para adorar a Deus, como diz o versículo 1, para buscar a presença e adorar a esse Deus maravilhoso. A igreja, ela existe também para nos preparar a pregar o Evangelho, e assim a gente parte aí pregando o Evangelho a toda criatura. E a igreja existe para o ensinamento, para o discipulado. É importante que tenhamos igrejas para que crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos tenham a oportunidade de aprendizado da palavra, da vontade de Deus, para agradar esse Deus, para fazer bem às pessoas, para fazer bem à nossa alma. E é isso que traz descanso. É isso que nos traz paz e tranquilidade. Lembram do que diz Mateus capítulo 11, finalzinho ali do capítulo 11? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus está falando é que se vamos até Ele, deixamos as nossas cargas excessivas, mas tomamos o fardo dele, que é leve, é suave, é bom de carregar, quer dizer, o que Ele tem nos ensinado, aí seguimos descansando, aí seguimos em paz e tranquilidade. Tudo que o mundo quer é isso, e tudo que eles vão encontrar nisso é somente em Jesus, na presença dele e aprendendo dele. Por isso que, como eu disse, é importante a existência da igreja. Se você tem a sua igreja aí, lute por ela, trabalhe, empenhe-se, faça questão de que seja um núcleo de ensinamento. E é por isso que precisamos aí dos pastores, precisamos dessas pessoas que foram chamadas por Deus, preparadas para ensinar, que devem ser aptos para ensinar. E me dirijo aos colegas, aos meus colegas pastores, empenhe-se sempre em aprender para ensinar. Não deixe com que os anos, ou a carga dos anos, faça com que você tenha só uma ação costumeira. Sempre esteja entusiasmado pelo ensino, em aprender e ensinar. É importante para que o povo de Deus aprenda isso, para que desfrutem todos de paz e tranquilidade, descansando na providência do Senhor e na ação de Deus, que é o que nos diz o versículo 3. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados, e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Paz e tranquilidade, porque Deus é o Deus que vai conduzindo a história, que faz com que as armas deixem de ser armas para sejam instrumentos de arado, instrumentos de lavrar a terra, de plantar, para que haja colheita. O nosso Deus é o Deus que transforma tudo isso. É o Deus que olha para o nosso meio e muda o nosso meio.
É necessário que a gente aprenda da palavra e confie nessa palavra, confie no cuidado do Senhor. É necessário que a gente vá até o Monte de Sião, ou seja, para o ajuntamento do povo de Deus, e descanse nessa palavra poderosa e abençoadora. Meus queridos, é Ele com que faz com que você descanse debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira. Isso tem a ver com paz e tranquilidade na sua casa, na sua posse, nas suas coisas. Isso quer dizer que, semelhante ao que está lá em Deuteronômio, que é Ele que nos dá paz, Ele nos dá a sua bênção no campo, na colheita, no plantio, quando você vai para o seu trabalho, quando você volta do seu trabalho, quando você recebe o seu salário, quando você tem um momento aí com a sua família, com a sua casa. Não se enverede, não vamos nos enveredar por estes pensamentos de que descanso, satisfação vem conforme o mundo diz. O que o mundo está fazendo é propaganda para que você compre a ideia deles. Mas o que Deus nos oferece é verdade. E Ele nos oferece para aqueles que têm sede, para aqueles que têm fome, verdadeira comida, verdadeira bebida de graça. De graça, como diz Isaías 55, sem dinheiro e sem preço, para nós. Porque, na verdade, isso tudo foi pago. Foi pago pelo sangue do Senhor Jesus. Ou seja, a bênção que hoje nós desfrutamos, o descanso, a paz, é porque Jesus levou na cruz as nossas iniquidades. Jesus carregou na cruz o pecado de nós todos, a iniquidade de nós todos. E o castigo que agora te traz paz e tranquilidade, o castigo estava sobre ele, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Não haverá paz e tranquilidade senão em Jesus. Nós nos reunimos, nos ajuntamos, na verdade, através da cruz de Cristo, que pagou o preço dos nossos pecados, nos deu perdão para os nossos pecados e nos concede vida eterna. Não vamos para os caminhos propostos de deuses falsos, como diz aqui no versículo 5, que andemos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todos sempre. Se você, meu querido, quer paz, quer tranquilidade, isso existe. Essas coisas existem, mas unicamente em Cristo. Então vá até o Senhor, que você encontrará descanso para a sua alma. Vá até o Senhor, que você encontrará tranquilidade para o seu coração. O mundo ao nosso redor pode estar em polvorosa, as coisas podem estar trazendo insegurança ao coração humano, mas Jesus é aquele que nos garante paz e tranquilidade agora e para todos sempre. Vamos orar? Pai bendito, nós te agradecemos pela tua palavra preciosa e rogamos a Deus que assim descansemos no Senhor, encontremos paz e tranquilidade, unicamente, ó Pai, em Jesus, através da cruz é que nós temos isso, e damos graças ao Senhor por todas essas bênçãos. Sustenta o teu povo, ó Pai, dê descanso, dê tranquilidade, paz, na bênção, ó Pai, do Senhor, no derramar da tua graça. Que o teu Espírito, ó Pai, continue a trabalhar em nossos corações e aplicar, ó Pai, essa tua verdade. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Que Deus te abençoe ricamente, que Deus te fortaleça. E vamos, então, seguindo em fé, em confiança e na esperança do Senhor cada dia mais. Até o nosso próximo encontro.